A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado você que está aí neste momento nos assistindo. Deus abençoe você que é independente do seu credo religioso, se é católico, se é espírita, evangélico, desviado. O importante é que você está aí ouvindo a palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando que você está na nossa página, a página do Facebook da Igreja Batista Eulam. Hoje é um dia especial, hoje é aniversário da Igreja Batista Eulam. Você está vendo aqui um cenário totalmente diferente. Se estourar algumas bexigas, não fique assustado não, tá bom? Pode acontecer, mas são 9 anos a existência da Igreja Batista Eulam. E vai ser um curso especial que nós vamos estar compartilhando coisas boas para você. Que você esteja agora também compartilhando, curtindo, tenha certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vou pedir para a pastora Bia neste momento fazer a oração. Enquanto ela vai orar e o nosso irmão Lucas vai focar nela, nós vamos estar compartilhando para que outras pessoas estejam assistindo este culto. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Vamos então orar juntamente com a pastora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor mais esse culto. Colocamos diante de Ti o nosso louvor. Pedimos que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, pois estamos aqui pelo Senhor. Nós estamos aqui porque Tu és o grande eu sou, o grande Adonai, o Deus Criador dos céus e da terra. A Ti entregamos o nosso louvor e adoração, porque só Tu és santo, só Tu és justo e não há outro Deus além de Ti. Somos carentes da Tua presença. Nós queremos ouvir, Senhor, o Senhor falar conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados pelo Senhor. Visita, Senhor, neste momento, cada vida que comigo ora neste momento, cada um que for cultuar conosco, que o Senhor venha falar com cada um, que o Senhor venha quebrar cadeias, que o Senhor venha trazer alegria, paz, conforto para todos aqueles que estiver conosco agora nesse momento. Que a Tua graça se manifeste em cada lar, Senhor, que está nos ouvindo agora, na vida de todos aqueles que vão cultuar ao Senhor junto conosco. Que o Senhor os alcance, Senhor, que o Senhor ouça as suas orações, os seus pedidos, as suas súplicas, tudo que eles têm colocado diante do Senhor neste momento. Nós entregamos diante de Ti e buscamos pelo Teu favor e a Tua misericórdia, em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero agradecer a todos vocês que têm estado conosco aí, desde o ano passado, depois da pandemia. Nós estamos fazendo as lives e realmente nós temos tido aí um número até surpreendente de pessoas que têm nos acompanhado para a glória de Deus. E obrigado mesmo. Inclusive aqui no Facebook nós temos aí um alcance de publicação de 3.566 durante esse mês. Então é muito gratificante e saber que nós estamos fazendo e glorificando o nome do nosso Deus. Esses louvores que iremos cantar agora são alguns louvores que no início de 2012, quando começamos esse ministério, são os louvores que nós cantamos muito. Teve outros, é claro, mas esses ficaram marcados. Então você que está aí, cante conosco, são hinos conhecidos. Louve ao Senhor, vai estar aí no telão, você vai poder adorar ao Senhor na presença de Deus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, em
9 anos vencendo o obstáculo, 9 anos anunciando a Tua palavra, 9 anos, Senhor, ó Deus, de grandes vitórias, apesar das lutas. Obrigado, ó Deus. Que o Espírito Santo possa, como chuva, se derramar aí, aonde está esta pessoa, ó Deus, no seu quarto. Vou colocar direto, tá? Põe na net daqui. Ok. Amém. Voltou, saiu um pouquinho, voltou de novo, mas faz parte. Graças a Deus. Nós vamos cantar esse outro louvor, porque ele diz: nada pode calar um adorador. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus, sabendo que eu e você somos adoradores, adoradores desse Deus vivo e maravilhoso. Adorador é tudo que eu sou, adorador, assim Deus me formou. Salvação, porque se desviou, está fraco espiritualmente, mas Deus hoje
adore a Ele, engrandeça o nome dEle. Paulo e Silas, mesmo na prisão, açoitados, decidiram adorar o Senhor, louvando a Deus. E quando eles louvaram, o Senhor fez com que as portas fossem abertas. Deus vai abrir portas, Deus vai se manifestar. Louve ao Senhor. Adorar é o que sei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem visões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E esse louvor também nós cantamos muito aqui. E ele faz parte do comecinho da minha conversão. Eu lembro quando nós íamos de perua, né, na época da Igreja Batista Renovada, aonde eu fui membro, e ainda recém-convertido, nós íamos com a perua fazer os cultos com o pastor Jair, que na época ele estava abrindo um trabalho da Igreja Batista Renovada lá em Birigui. E a casa que nós íamos era uma casa bem simples. Ao mesmo tempo, nós ficávamos ali na cadeira, banco rústico, adorando ao Senhor. E um dos louvores que nós cantávamos ali é Deus está aqui. E esse louvor até hoje, ele é marcante, porque ele faz nós lembrarmos que Deus se faz presente. Vamos cantar de todo o nosso coração esse louvor bem conhecido, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que ele expirou, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em nós. Nós também aqui nós tínhamos um costume que sempre depois do terceiro louvor nós cantávamos esse hino. E é claro que diante da Covid a gente não pode fazer hoje, mesmo no presencial, mas nós saímos do lugar e cumprimentava um ao outro, e era aquela alegria. E eu sei que aqueles que são membros da Igreja Batista Elan sabem muito bem do que eu estou falando. Mas eu quero dizer, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Sinta abraçado pelo Senhor neste momento, quando nós iremos cantar Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que ele expirou, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Para finalizar, Deus está aqui. Deus está aqui.
manhã que se levanta. Tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Pai, obrigado por essa presença tão maravilhosa. Essa presença que cura, que restaura, que liberta. Independente de estar aqui, eu sei que ela está chegando aonde pessoas estão assistindo essa live, estão assistindo este culto. Que haja milagres acontecendo, libertações pelo teu poder, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para o nosso irmão Flávio colocar para nós, e até vou pedir para o Lucas tentar ampliar um pouquinho. Para quem não conhece a Igreja Batista Eulã, que fica aqui no bairro Concórdia, em Araçatuba, nosso irmão Joelson esteve uma vez gravando com um drone um pouco daqui do espaço que nós temos. Então você que não conhece vai poder conhecer um pouquinho. É um trabalho simples, mas aconchegante para a glória do Senhor. Põe aí para nós, Flávio. Ele vai colocar de novo, só para você saber um pouquinho. Aqui é a frente da Igreja Batista Eulã. Aqui é a parte de cima, onde nós, pastores, moramos. E aqui é o espaço onde foi construído, onde nós estamos hoje cultuando a Deus. Aqui é a Avenida Principal do Concórdia. Aqui, inclusive, foi feita a Droga Max, tem o Supermercado Rondon, o IG. E aqui é o Concórdia 2 e 3 e 4 também. Desse lado já é o Concórdia 1. Não sei se você conseguiu ver aí bonito, mas o objetivo é mostrar para que você saiba a localização que estamos. Nós vamos neste momento recolher o seu dízimo, a sua oferta. Antes de nós estarmos anunciando para você um pouquinho da nossa história, um pouquinho da palavra, tudo vai ser bênção hoje. Tem coisas lindas que você não pode perder. Vamos lá então, o Flávio vai colocar para nós agora, neste momento, você que vai ofertar, você que vai dizimar. Muitas vezes você pode fazer através aí do depósito, através do TED, através do Pix. Então você tem essa oportunidade. Lembrando que o nosso banco é o Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulã, a nossa conta. Você pode fazer uma transferência que pode ir lá no caixa e depositar. O código é o 341, agência 0144, conta 17760-7 e o CNPJ 16416-275/1000 ao contrário, -40. E você pode, através do Pix também, você vai aí no seu celular, você que tem a conta, e você vai entrar lá na parte do pagamento, onde você tem a conta do banco, vai aparecer a opção do Pix, você vai clicar, vai aparecer a opção também do QR Code. Você vai aparelhar o seu celular e aqui vai te dar a opção da conta da igreja, você vai depositar o valor que você sentir no coração. Vamos orar? Você que pôde fazer, você que está aí ajudando esse ministério, e mesmo você que não pode, orar para que Deus abençoe você. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, quero te agradecer por todos que de alguma forma estão ajudando esse ministério, ajudando esse trabalho. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que têm sido semeadores desse ministério, que não há de faltar nada, prover todas as coisas, principalmente aquele que está aí desempregado, aquele que está com a sua loja fechada, com a sua empresa. Venha suprir, venha apressar, Senhor Deus, no socorro em tudo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Eu quero que você que está aí no culto agora, em nome de Jesus, eu vou estar no finalzinho comentando, compartilhando quem está aí, mas eu queria que você que está aí, estivesse aí neste momento comentando, dizendo, olha,
pastor, eu sou da cidade tal, estou aqui. Se você é de outra cidade, se você muitas vezes está em Araçatuba, e você possa falar da igreja que você é, não tem importância, e assim no final a gente vai estar divulgando, olha, a presença de vocês aqui em nome de Jesus. Nós vamos até hoje ser um pouquinho diferente, eu vou ter que vir para cá, porque como nós temos as bexigas, né, como nós estamos falando, são 9 anos da Igreja Batista Eulã, e nós temos um pouquinho da história para compartilhar com você, e eu gostaria que você estivesse bem atento para nós estarmos aí, em nome de Jesus, iniciando esta palavra. Eulã e os seus 9 anos de existência. Você pode estar focando principalmente lá, viu, Lucas? Lembrando que nós temos aí à frente da igreja, a Igreja Batista Eulã. Nós temos o nosso culto ao vivo, nós temos também a nossa página no YouTube, no Face, no Instagram, mas o que mais tem sido divulgado é o Face e no YouTube. São 9 anos de existência, e nesses 9 anos nós temos que agradecer porque obedecemos a palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 16, e disse-lhe: ide por todo o mundo. Quem que disse? Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está falando de salvação da alma. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Esta ordem não é ordem minha, do pastor Claudenir, e nem outro sequer pastor, mas é uma ordem direta de Jesus, e de pregar o evangelho. Por isso que estamos aqui. É em obediência a esta ordem de Jesus, que no dia 15 de abril de 2012, a Igreja Batista Eulã nasceu. Há 9 anos atrás, num culto de domingo, nós começamos o trabalho lá na área de casa. Nós começamos um trabalho ali com pouquinha gente, bem pouca. Começamos ali com toda a dificuldade, inclusive eu estava lembrando, o André está no 9º ano. Quando o André estava no 1º ano da escola, foi quando nós começamos aqui a igreja, na nossa área, na área de casa. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pastora Bia, o André, porque desde o começo eles estão aí. Vocês vão ver hoje, um pouco desse culto especial, momentos que o André também nos ajudando a cantar, louvar, ainda pequeno, também a pastora ajudando, aprendendo, para a glória de Deus. Vamos lá então, só para que você entenda. Aqui é o espaço da frente que nós temos ainda, a parte da frente não tínhamos o que nós temos hoje, né? O design mais novo. Para que você entenda, Batista Eulã, muito se pergunta, o que quer dizer Eulã? Então a palavra Eulã é uma palavra hebraica, que é essa que você está vendo aqui, ó. É essa palavra hebraica. Você está vendo aqui no hebraico, e a palavra que se traduzir para o português é Eulã. Então a palavra hebraica que quer dizer Deus eterno. Deus eterno. Quando nós fomos abrir a Igreja Batista Eulã, lembrando que igreja é como uma empresa, querendo, não querendo, para você abrir é como se fosse abrindo uma empresa, uma firma. Então tem toda a burocracia. E se tem um outro nome igual, você não pode abrir. Você tem que procurar um nome que dê certo, que não tenha lá na Receita Federal, que você consegue então registrar. Como tem muitas igrejas, tem muitos nomes, quando a gente foi colocar, a gente pensava em outros nomes, mas todos já existiam no Brasil, os nomes que a gente pensava. E eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Como veio na minha memória o seguinte, eu me converti na Igreja Batista Renovada, e por me converter na Igreja Batista Renovada, ainda que eu passei por outras igrejas, como diz o outro, o meu sangue era um sangue batista. E do outro lado, o que veio na minha mente é o seguinte, precisava ter um nome, bom, Igreja Batista, mas o que a gente vai colocar logo em seguida? E eu lembrei do saudoso pastor Eupídio,
da Igreja Batista Renovada, inclusive um abraço para todos aí da Igreja Batista Renovada, inclusive a família pastoral. E eu louvo a Deus porque veio na minha memória, ainda no começo da minha conversão, que certa feita o pastor Eupídio pregando, ele pregou sobre os nomes de Deus. E os nomes de Deus em hebraico para o português, é o Elohim, é o Shaddai, e ele foi pregando todos os nomes que nós temos de Deus, e entre eles El Olam. Aí eu disse para o contador, que daqui a pouquinho você vai conhecer ele aqui, que nós temos uma gratidão também a ele, o irmão Tião, que foi o contador no princípio. Hoje nós temos o contador da igreja, que é o Marcos Furlan, inclusive um abraço para você, Marcos, mas no comecinho, como a gente precisava, ele foi o que nos orientou, e ele entrou lá na Receita Federal e disse, olha, Batista Eulan não existe, não tem, então pode se registrar, e assim então nasceu o nome da igreja Batista Eulan. E lembrando que Eulan está na Bíblia, Gênesis capítulo 21, versículo 33. Abraão plantou uma tamargueira de Berseba e invocou ali o nome do Senhor. A gente já viu esses dias falando sobre Abraão, que Abraão sempre invocava o nome do Senhor. E quando ele invocou o nome do Senhor, ali está dizendo o Deus eterno. Quando se fala o Deus eterno, está se falando então El Olam. Está se dizendo, invocou ali o nome do Senhor, o El Olam. Quando nós falamos El Olam, está se dizendo o Deus eterno. Estamos então construindo uma grande obra para Deus. Esse é o objetivo, construindo aí nesses 9 anos uma grande obra. Como diz em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14. Paulo dizendo, a gente está prosseguindo para o alvo. Hoje são 9 anos. A nossa ideia é que vá aumentando esses anos até o dia que o Senhor nos levar, e assim mesmo, se Ele não voltar, que a Igreja Batista Eulan continue aí com a sua missão de ganhar muitas almas para Cristo. Para falar da Igreja Batista Eulan, preciso falar do pastor presidente, que sou eu, pastor Claudenir Adriano Caginim. Meu sobrenome é italiano, então, que seria traduzido aí do italiano Caim, né? G-H, mas Claudenir Adriano. Na minha família todos me conhecem como Adriano. Se chegar lá na minha família, Claudenir, ninguém me chama, tudo chama de Adriano. Mas como a gente tinha o primeiro nome, Claudenir, e assim a gente colocou e deixou bem claro para todos que então o meu nome seria Claudenir. Então só a família que me trata como Adriano. Então Claudenir sou eu, e para saber da Batista Eulan, preciso saber um pouquinho da minha história. E eu preciso então contar um pouquinho da minha biografia até chegar à história da Igreja Batista Eulan. Para você entender, eu vim de uma família humilde. E esta família, vou pedir para o Lucas dar um zoom aí, apesar que está um pouco em preto e branco, mas esta é a minha família. Aqui está o meu pai, minha mãe, não sei se você consegue, se o Lucas dá um zoom bem, conseguiu, Lucas? Bem, aqui estou no colo do meu irmão, inclusive que já faleceu. Então aqui um pouco da minha família. Vamos aqui. Meu pai, ele foi jardineiro, como disse, uma pessoa humilde, trabalhador, jardineiro. O seu nome era Segundo, isso mesmo, Segundo Caginim. Até nossa infância foi muito complicada, porque eu creio que não somente eu, mas todos os irmãos, quando chegava em algum lugar, qual é o nome do seu pai? Segundo. Não, eu quero o nome do seu pai. Não, é Segundo. E o meu pai, inclusive, o nome dele é Segundo, porque era gêmeos. O primeiro que nasceu, colocaram de primo, e o segundo colocou Segundo mesmo. Minha mãe, empregada doméstica, que hoje o nome dela é Leontina, está viva até hoje, 94 anos, meu pai já falecido. E uma coisa interessante, como o meu pai, né, descendente italiano, lá na Itália, em Atos capítulo 20, versículo 4, nós temos, muitas vezes para nós, Segundo, né, uma coisa esquisita, mas a Bíblia tem o nome de Segundo. E quando eu me converti e eu fui lendo a Bíblia e achei o nome Segundo na Bíblia, eu fiquei muito feliz, e eu tive a oportunidade de falar para o meu pai que o nome dele estava na Bíblia.
E ele ficou muito contente em saber que o nome dele, segundo, se encontrava na Bíblia. Inclusive você vai ver lá em Atos 20, versículo 4, acompanhou. Não deu para colocar todo o texto, mas depois você pode ler em casa. Aqui acompanhou quem? O apóstolo Paulo, bem como dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo. Então Segundo era da cidade de Tessalônica, e Segundo era aquele que era um cooperador, que veio ajudar até mesmo a socorrer aqueles que estavam em Jerusalém, com ofertas, com ajuda. Então o nome Segundo tem na Bíblia, por ser também ali naquela região da Itália e tudo mais. Meus pais tiveram 8 filhos e criou também outros, além dos 8, tiveram outros que eles criaram, inclusive sobrinhos dele e pessoas que não eram nem da família, que eles criaram. Hoje nós somos apenas 3 filhos comigo, 5 já morreram. Entre eles eu tenho o meu irmão de 24 anos que sofreu um acidente de trem, deixou, inclusive era casado, deixou uma menina na época de 4 meses, que hoje já é casada, mora aqui em Bilac, está sempre nos assistindo, a Delvânia. Um abraço para você, Delvânia, para o Marcelo, para toda a família aí de Bilac. E também um outro meu irmão, que foi algo que me marcou muito, que eu tinha na época uns 15 anos, quando esse primeiro irmão morreu, eu tinha 4 anos. E depois o outro que morreu com 28 anos foi caçar e a espingarda por si só disparou nele. Ele subiu para ficar esperando ali uma capivara e acho que deve ter cochilado, assim, as pessoas que o analisaram perceberam o que aconteceu. E a espingarda disparou nele mesmo, que ele deve ter cochilado, e assim foi. Ele também era casado, deixou 2 filhas, que é a Sueli, inclusive já esteve aqui na igreja, e a minha sobrinha, a Serlei. Um abraço para vocês também que estão nos assistindo. E depois, por último, agora recente, há uns 2 anos, a minha irmã Natalina, que foi muito marcante, né, que morreu também de câncer. Mas os outros ainda eram pequenos, a gente não teve tanto contato. Mas no final, foram 5 que morreram. E por ter uma vida muito difícil, a infância minha não foi muito fácil, nem da minha família, porque por ser uma família com muitas dificuldades, então tinha muitas vezes brigas no lar, tinha bebidas, meu pai muitas vezes bebia, e também tentativas de suicídio. Graças a Deus nenhuma se concretizou, tudo foi frustrada, mas a nossa infância foi complicada, porque a gente via o pai tentando suicídio, via muitas vezes a mãe tentando suicídio. Meu Deus do céu, complicado tudo isso. Mas apesar de todo esse contexto que eu estou te falando, nós éramos felizes. Realmente era uma família unida, uma família que tinha esse pensamento dessa felicidade, porque graças a Deus estamos juntos. Minha infância, como eu disse para você, eu fui um católico, família, como eu disse, minha família toda é uma família descendente de italiano, com português e espanhol. Mas, então, eu fui um católico, me batizei na igreja católica, eu fiz o catecismo, 2 anos de catecismo, fiz 1 ano de crisma, e sou descendente, como eu disse, de italiano, português e espanhol. Italiano por parte do meu pai, espanhol e português da minha mãe. Inclusive, nós somos praticamente a 2ª geração, os meus pais vieram da Itália, né? Os pais deles vieram da Itália. Então, nós somos a 2ª geração. Se a gente for buscar cidadania, até a gente consegue. Como eu disse, então eu tenho primos meus que são frei, tem prima minha que é freira, eu tenho irmãos, sobrinhos e primos, tios participantes da igreja católica, alguns são catequistas, cantam e tocam nas missas, e graças a Deus nos damos muito bem com todos. Graças a Deus, todos eles, né, tanto lá de Jales, como a minha irmã, inclusive sempre está assistindo a nossa live, meu cunhado, nós nos damos muito bem e isso é muito gostoso. Por causa da minha mãe, lembrando que a minha mãe, desde o começo, ela, né, eu era o caçula, e por onde ela ia, a gente ia junto. Então eu participei, o quê? Do espiritismo. Então eu fui, além de ser católico, a minha mãe no espiritismo, vamos para o espiritismo. Ia na mesa branca, vamos embora, ia na Umbanda, ia também com ela, e por último, também cheguei até no Candomblé.
tanto com ela, como também, na época, minha cunhada, minha irmã ia, e vamos embora. A gente não conhecia a palavra de Deus, até na igreja evangélica eu conheci um pouco através dela, nessa mistureba, como diz o outro. E era uma bagunça na minha cabeça, toda essa situação que nós vivíamos. Aqui sou eu, ó. Muitos olham, você está focalizando aí? Põe para nós aí, tá? Tá lá, legal? O que acontece? Aqui aparece um pouquinho do André, né? Parece um pouquinho do André, mas sou eu, pequenininho, e algumas fotografias da infância. Mas aos 14 anos, eu fui então para o Candomblé. Olha só onde eu cheguei diante de toda a situação que nós estamos vivendo. E chegando no Candomblé, eu fiquei ali 2 anos, e me tornei cambono de centro, ou seja, era aquela pessoa que era responsável de dar o primeiro trago de cigarro, antes de dar para o guia, ou seja, para o demônio-chefe ali daquele terreiro. Muitas vezes era o primeiro que dava o primeiro gole da bebida. Fiz muitas vezes bruxaria, porque não conhecia a palavra de Deus, e a minha vida estava indo de mal a pior, e realmente foi uma situação muito complicada, que a gente vivia ali no centro. E quando eu fui porque apareceram umas manchas nas mãos, e essas manchas então começou a criar feridas, e começava a cheirar mal, e eu ia para a escola, as pessoas, os moleques da época, né, tiravam sarro, fazia bullying, e eu ia no médico, o médico dizia, olha, é um sumo de limão, e dava remédio, dava medicamento, não resolvia, até que um dia alguém chegou e disse, olha, vai para tal lugar que ali você vai ser curado. E é claro, eu tinha 14 anos, mas a minha mãe foi para lá, foi a minha irmã, foi até mesmo a minha cunhada, e vamos embora. E quando eu cheguei lá, eu era no fundo de uma casa, era um terreiro de candomblé. E o que me chamou a atenção, que quando eu cheguei lá, tinha uma mesa muito grande, e nessa mesa tinha muitas imagens, tanto imagens dos santos católicos, como também imagens lá do terreiro. Mas o desespero era tão grande, abaixou ali o espírito do preto velho, o demônio, a gente sabe hoje que é um demônio, mas na época a gente não tinha esse conhecimento, e ali ele mandou comprar um monte de coisa, que dava quase metade do salário mínimo. O desespero era tão grande que nós fomos lá e compramos, fizemos o ritual, e nesse ritual me colocaram nas mãos ali pólvora com fumo, com enxofre. Na hora eu vi estrela, porque a mão muitas vezes aparecia até os ossos, juntamente com os nervos. E quando eu senti aquilo lá, eu gritei, acho que de vergonha. Mas passou uns 2, 3 dias, não tinha mais nada. Mas o que acontece? A gente sabe que a pólvora por si só é cicatrizante, mas a nossa mente estava tão cauterizada, a mente estava tão enganada, que a gente acreditou que ali realmente Deus estava. E eu comecei a frequentar ali a ponto de me tornar um cambono de centro. Aos 15 anos eu queria desenvolver ali dentro, eu queria receber os guias, eu queria fazer a gira, até mesmo para receber os caboclos, os orixás e tudo mais. E quando eu quis desenvolver aos 15 anos, o demônio-chefe ali do terreiro se chamava boiadeiro de ronda, porque se você for em qualquer terreiro, sempre tem um demônio-chefe, e ali aquele demônio-chefe era o principal, o boiadeiro de ronda, que a gente depois, ao se converter, a gente entendeu que era um demônio, e me disse, se eu estivesse lá, quando completasse 16 anos, eu iria fazer o que? A gira, para receber ali os orixás e tudo mais. Eu questionei, por que não naquele momento? Por que eu não deveria desenvolver naquele momento? E ele disse o seguinte, quando você tiver 16 anos, você saberá o porquê. Ele disse, agora não, mas quando você tiver 16 anos, você vai entender. Na hora eu fiquei muito bravo e tal, não entendi. Vamos dar continuidade. Lembrando que eu estou falando um pouquinho da minha biografia, para a gente entender o contexto da Batista Eulã. Aos 15 anos eu entrei nas lojas Riachuelo, aqui em Araçatuba. Fui empacotador. Parte da manhã, 2 funcionários tinham a função de separar os cabides ali
que se vendia as roupas, e eram muitos cabides pequenos, grandes, e ficava ali quase 2 horas para separar, ficava tudo embaralhado. E eu e o Robson foi o que me evangelizou. Ele hoje é pastor lá em São Paulo, que é a esposa dele, a Elaine. E na época ele tinha 16 anos, 15 anos também, a mesma idade que eu. Ele era crente e eu não gostava de crente. Eu não gostava, eu tirava o sarro, eu não gostava. Mas ele aproveitou as 2 horas que ele tinha e começou a falar do amor de Deus para mim. Eu tirava o sarro, entendeu, dele, porque não gostava de crente, debochava dele, cantava música até mesmo do candomblé para irritar ele. Mas o que acontece? Ele foi muito paciente, ele teve muita paciência. Até que um dia ele me convidou a ir na sua igreja, que foi a Igreja Batista Renovada. E quando ele me convidou, o que acontece? Eu disse para ele: eu vou na tua igreja, mas com uma condição. E a condição, ele perguntou qual era, eu disse: nunca mais eu quero ouvir falar desse teu Deus. E ele concordou, porque eu não aguentava mais ali na hora de separar os cabides, ele falar de Jesus para mim e da palavra de Deus. Me irritava. E ele disse: tudo bem. E quando então marcamos para ir na igreja dele, por 3 vezes eu não consegui ir. Teve impedimento para nós irmos. Até na 4ª vez que eu consegui ir. E eu fui, a igreja era uma igreja pequena, lá na Tomé de Souza 211, que era da igreja do pastor Eupídio Lourenço, do saudoso pastor, e era uma igreja simples. Foi muito bem recebido naquela igreja, e me tocou porque, lembrando que ainda como católico, eu ia na igreja católica, as pessoas que sentavam do meu lado me comentavam, mas não tinha aquela participação de um sair, comentar um ou outro. No candomblé, pior ainda, porque lá você era chamado de desgraçado para cima, quando manifestava o demônio, né? Os guias, que a gente sabe que são demônios. E quando eu cheguei na igreja evangélica, que eu fui ali, as pessoas chegavam: olha, seja bem-vindo, Deus abençoe, que bom que você está aqui. Aquilo lá marcou no meu coração, no primeiro momento. Era uma igreja simples, e o que acontece? A mensagem começou a falar comigo, o louvor começou a falar comigo. Na hora da pregação, que o pastor começou a pregar, parece que ele estava pregando a minha vida. Na hora eu fiquei muito bravo, e até dentro de mim eu falei: o Robson não tinha direito de falar da minha vida para o pastor, agora ele está me expondo aqui para todo mundo saber a minha vida. Mas ao mesmo tempo eu sabia que algo estava acontecendo, era diferente, porque queimava o meu coração quando o pastor pregava. Quando o pastor terminou, que fez o apelo, é claro, não entreguei, não fiz a entrega para começar. Eu tinha combinado que eu ia só aquela vez e nunca mais iria. Era esse o meu combinado com o Robson. Terminou, fez o louvor, veio novamente algumas pessoas ali: olha, gostou do culto? Volte mais vezes. E quando fez essa pergunta, gostou do culto? Lá dentro de mim eu falei: pior que eu gostei. Entendeu? Eu tinha combinado com ele que eu iria e que nunca mais voltaria, para que ele nunca mais falasse desse Jesus que ele estava pregando. E quando eu fui lá na igreja, algo mexeu comigo. O que acontece? Só que eu comecei então a ir na igreja um domingo sim, um domingo e 2 domingos não. Por quê? Nós tínhamos o hábito na época, quando o Country aqui, tinha o Country Clube, quem é de Araçatuba sabe muito bem, que funcionava, e quando terminava o Country, eu saía de lá e ia direto para o Termas, que na época funcionava. E eu disse: eu não vou abrir mão do Termas para ir na igreja. Então eu ia um domingo na igreja, 2 domingos no Termas. Domingo na igreja, 2 domingos no Termas. E isso foi por quase 1 ano. Aos 16 anos, lembra dos 16 anos? Mas antes dos 16 anos, uma coisa que me marcou muito, porque quando um dia eu marquei, eu deixei de ir na igreja, como estava sempre acostumado a fazer, eu ia um domingo na igreja, 2 domingos não, ia para o Termas, como sempre fiz. Era horário de culto, não era problema de você ir no Termas, acho que eu creio que era o problema de você deixar o culto, e no local do culto você colocar uma outra coisa. E eu fui no Termas como sempre fui. Eu tinha de 15 para 16 anos. E quando eu cheguei no Termas, que eu coloquei o meu pé ali, eu ouvi uma voz que falou ali, eu nunca tinha ouvido, mas naquele dia eu ouvi, e disse o seguinte: aqui não é o teu lugar.
E quando falou essa voz no meu ouvido, tremeu tudo. E quando tremeu, eu olhei para trás para ver se quem falou comigo, mas eu não vi ninguém. E dentro de mim ficou como se fosse um eco: aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar. E quando aconteceu isso, é como se fosse Paulo, o apóstolo Paulo, que caiu as vendas dos olhos, que eu olhei e vi o pessoal lá tomando cerveja, eu vi o pessoal muitas vezes contando piada, muitas vezes as pessoas ali praticamente com os biquínis, né, muito extravagante, mas eu nunca tinha visto aquilo. Mas de repente aquilo lá saiu, as escamas, e se eu pudesse sair daquele momento, dali do Termos, para ir na igreja, eu iria, porque o pensamento agora é o seguinte: eu troquei a igreja, o culto, para estar aqui. Naquele momento eu me arrependi, e nunca mais eu tive vontade de ir no Termos, e nunca mais fui. Você vê quando Deus faz a obra, o Espírito Santo faz a obra. Agora, aos 16 anos, então o que aconteceu aos 16 anos? Houve a minha conversão. Então o que acontece? A Bíblia fala, João 8, 32 ao 36, e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia fala que Jesus é a verdade. João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dentro dessa conversão, um texto que foi me apresentado está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz o seguinte: mas quanto os medrosos, em outras versões está tímidos, em outras versões está falando daquelas pessoas que têm vergonha, que têm timidez. E eu era tímido, porque eu tinha vergonha de dizer que agora eu estava indo na igreja. As pessoas perguntavam: você está indo na igreja? Eu falava: não. Eu tinha vergonha de dizer que eu era agora uma pessoa que seguia Cristo. Aos incrédulos, eu era incrédulo, porque eu não acreditava antes, eu muitas vezes tirava o sarro. Aos abomináveis, aos homicidas, adúlteros e aos feiticeiros, essa palavra mexia muito comigo, e eu disse: eu estou indo no Candomblé. E eu louvo a Deus, porque se Deus não tivesse entrado na minha vida com a palavra, eu teria com certeza desenvolvido ali, teria realmente recebido os orixás e tudo mais, e a minha vida seria um caos, porque ali eu já tinha começado a beber, a fumar, e imagina como seria a minha vida nos dias que se seguiriam. E eu disse: eu sou um feiticeiro. Aos idólatras, lembrando que lá na mesa que tinha do Candomblé, era o que mais se tinha, idolatria. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Naquela hora eu disse: eu preciso então me arrepender. Então no dia 17 de abril de 1986, numa quinta-feira, olha só, coincidência, né? Ou não, ou cristocidência, foi numa quinta-feira, que eu então cheguei na igreja com a decisão de se tornar agora um crente. Jesus disse para Tomé: você seja crente e não incrédulo. E eu então naquele momento eu decidi: não, eu quero Jesus, eu quero realmente me converter a Cristo, seguir a religião evangélica, abrindo mão de tudo, inclusive do Termas. Ao entregar a minha vida a Jesus, porque eu cheguei para o pastor, era numa quinta-feira, não se fazia muito apelo, porque a igreja era pequena, e eu cheguei para o pastor Eupídio e disse: pastor, eu quero hoje fazer uma entrega a Cristo. E ele então pregou, uns 15 minutos antes ele parou e disse: olha, hoje tem um jovem que veio até mim antes do culto e disse que quer se entregar a Cristo, então eu quero chamá-lo. E quando ele me chamou, interessante, quando eu levantei, que eu estava indo lá para frente para me entregar a Cristo, naquele momento eu ouvi novamente aquela voz. Lembra que o Senhor disse lá no Termos: aqui não é o teu lugar? Novamente aquela voz falou assim: você lembra daquele dia que você estava lá no Candomblé, que você queria desenvolver, e aí o demônio-chefe disse: olha, você não vai desenvolver. E eu insisti, ele disse: quando você tiver 16 anos você vai entender. Eu naquela hora, interessante assim, o período que eu estava indo, Deus foi falando comigo, e o Senhor disse: naquele dia eu disse para o diabo: não toque nele, porque ele é meu. Aleluia. Naquele dia, e quando eu fui lá para frente, eu fui jubiloso, porque o Senhor me guardou antes mesmo de estar na presença dele. Olha a misericórdia dele, olha a bondade de Deus na minha vida. E o Senhor então mudou
naquele momento através da minha conversão. Logo em seguida veio o desejo do batismo. A Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então eu me batizei aqui no Baguaçu, o pastor Eupídio, e aqui eu ainda bem jovem, aos 16 anos, passando pelas águas do batismo bíblico. Então me batizei conforme Marcos 16, 15 e 16, no dia 21 de setembro de 1986. Então eu me converti dia 17 de abril de 1986 e me batizei no dia 21 de setembro, no domingo de 1986, de manhã, pelo pastor Eupídio Lourenço. Agora um pouquinho dessa história, depois da minha conversão, lembrando que eu passei por 3 grandes igrejas. Entre elas, eu tenho aqui, depois da minha conversão, a Igreja Batista Renovada, aqui em Araçatuba. Eu era obreiro da igreja. O Lucas está conseguindo passar ali, você pode tirar eu de foco, viu? Aqui, o Lucas vai tentar focalizar, ó. Aqui eu era pregando, está um pouco escuro, mas não sei se vai conseguir. Ainda bem jovem, pregando, aqui o pastor Upido, o pastor Xizu. Aqui nós temos o trabalho que a gente fazia, né, da escola bíblica. Muitas vezes tinha 700, 800 alunos que a gente dava aula. Aqui é o saudoso irmão Adilson, é irmão da nossa irmã Ângela, e que está aqui conosco, e muitas pessoas queridas, pastor Eupídio. Aqui a minha formatura lá no seminário em Autônia, no Paraná, e aqui novamente com o pastor Eupídio, aqui em 2011, quando a gente esteve lá. Então aqui é um pouquinho da história quando a gente passou na Igreja Batista Renovada. Depois da Batista Renovada, eu passei por outra igreja, a Igreja Assembleia de Deus do Belém. Inclusive eu e a pastora Bia nos casamos lá, na Porangaba. Mas eu tive a oportunidade de dirigir uma igreja lá no bairro Vilela. E a igreja é uma igreja muito simples, começou com a tenda de bambu. Não sei se o Lucas está conseguindo focar aí. Então, olha, eu estava lá no fundinho, era presbítero, e nós temos bastante irmãos, inclusive aqui o presbítero Orlando, a irmã Cláudia está por aqui. E você pode ver que os bancos eram rústicos, as paredes da igreja eram de bambu, e o teto da igreja era lona mesmo. E foi aqui, inclusive, que eu tive o grande privilégio de conhecer 2 pessoas muito queridas até hoje, Maria Tereza e Tilinha, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho dela. Elas nasceram aqui nesse trabalho, bem simples e humilde. O pastor Pedro Pereira de Araújo foi o que me consagrou ao presbitério. Aqui nós temos, não sei se vai conseguir ver, eu acho que está um pouco escuro, mas nós temos a irmã Tilinha, Maria Tereza, aqui nós temos a Vitória, aqui nós temos a Natália, aqui perdido também. Se você entrar lá no site www.igrejabatistaeulan.com.br, você vai encontrar lá um espaço falando sobre a história da Igreja Batista Eulan e a biografia minha. Você vai perceber que lá você vai encontrar essas fotos, inclusive a igreja que nós tivemos a oportunidade de construir, que está lá até hoje, né, no bairro Vilela, a Igreja Assembleia de Deus. A outra igreja que eu passei, e realmente é a Igreja Manancial de Araçatuba, e foi lá que eu fui consagrado ao pastor. Aqui é o pastor Luiz Carlos Gomes. Aqui nós temos o pastor Nelson e o pastor Vilmar, e eu e a pastora sendo consagrada aqui, principalmente a pastorada. A pastora veio ser consagrada aqui no ministério nosso, mas ela recebeu a oração junto comigo no dia. E aqui eu tive a oportunidade de estar na Igreja Manancial, lá do Ipanema, dirigindo esta igreja. Então nós tivemos a pastora, inclusive com o André bem pequenininho, e aqui a gente dirigiu o trabalho. Hoje está lá com o pastor Rodrigo e a pastora Jamile, lá, que está lá na Igreja Manancial do Ipanema. E aqui é o certificado meu do pastorado que nós tivemos. Vamos agora mais um pouquinho. Saímos da Manancial e voltamos para a Igreja Batista Renovada, e não conseguimos mais nos adaptar quando a gente saiu da Manancial. E já era pastor formado, eu fui consagrado, tinha toda a vivência do ministério, porque eu me converti aos 16 anos, aos 17 anos já estava trabalhando na obra. Olha só, era obreiro da igreja, aos 17 anos. E a decisão agora de abrir o ministério veio com o seguinte pensamento: se for de Deus, vai prosperar.
e se não for de Deus, estarei abençoando vidas. Essa era a nossa meta. E aqui nós temos gratidão a todos esses. Por quê? Aqui você está vendo, você está focalizando aí, Lucas? Aqui é claro, né? É uma foto bem conhecida do nosso perfil. A pastora Bia, o André. Inclusive a gratidão pelos dois, né, está aqui sempre conosco, né, na igreja. Eu louvo a Deus pela pastora, também pelo André. E aqui nós temos essas duas amigas, Maria Tereza e a Tilinha. Gratidão pela vida delas, porque quando a gente foi abrir o ministério, precisava de ter pessoas para formar uma diretoria, mas a igreja, ela não tinha ninguém, ia começar do zero, e elas disseram: eis-me aqui. Elas são da igreja Ágape, inclusive o pastor Alfredo, a gente sempre ora por ele, pastora Thelma, tem um carinho muito grande por eles, e ela disse: olha, conte comigo. Então a Maria Tereza se tornou ali a primeira, eu sou o pastor presidente, ela é a segunda presidente, e a Tilinha se tornou primeira tesoureira, isso nessa diretoria, porque precisava ter. A pastora Bia ficou na época como segunda tesoureira. O Adalberto, foca bem esse homem aqui, ó. Adalberto, irmã Regina. Adalberto é o responsável pelo site. Ele que é o responsável pelo site, pelo logo da igreja. Esse logo aí que você vê aí, 2 vírgulas, né? Como se fosse aí a cruz vermelha, foi ele que fez. Ele é uma benção até hoje, com certeza ele deve estar assistindo. Um abraço para você, viu, irmão Adalberto. Aqui nós temos o Paulo e a Beth do restaurante Shekinah, eles também ficaram como primeiro secretário. Aqui o Davi e a Edna, nosso vizinho da igreja Batista, inclusive, também ficaram como a responsável prestação de conta. A Fernanda Saca foi a advogada que assinou, inclusive nós temos gratidão pela Fernanda, toda a família, um abraço para você, Fernanda. E o nosso irmão Tião, você lembra que eu falei que foi o contador? Né, o irmão Tião, a irmã Cida, foi ele o responsável que nos orientou a respeito do nome da Receita Federal. Então nós temos muito gratidão por esses dois também. Aqui é a igreja, o início da igreja, Igreja Batista Eulã. Vai focando aí para mim, tá? Pode tirar até eu de lado, não tem importância. No início de tudo, na área de casa, aqui você vai ver o André, a pastora Bia, também escuro, mas tudo bem. Foi no dia 15 de abril, como se fosse o dia de hoje, mas de 2012. E no dia 25 de abril nós demos entrada no cartório para registrar. Aqui foi a área que nós começamos, que é a área do fundo. Aqui é a Maria Tereza, lavando até as cadeiras, olha só, né, como nós temos essa gratidão pela vida dela, da Tilinha. Aqui, inclusive nos cultos, na quarta que nós fazíamos, nós temos aqui até essa placa que hoje está aqui do lado do bebedouro. Aqui na parte da área que nós também fizemos, inclusive louvores, adorando ao nome do Senhor. E o evangelista Adriano, que hoje é evangelista, mas na época ele não estava nem conosco. Foi quando no primeiro cachorro quente, os dois vieram, ajudaram, vieram uma turma boa, mesmo quando nós não tínhamos mão de obra, e nos ajudou. Aqui é um pouco do quintal. Agora aqui, ainda no quintal da igreja, aqui de casa, porque não tinha um salão, nós nos reuníamos, quando estava muito quente lá na área, e fazíamos o culto aqui fora. Aqui é o primeiro batismo, foi lá na casa da Jane Caucho, uma pessoa muito querida nossa, Silvia, tem uma piscina gostosa, e foi aí que nós batizamos o Alberto, a Carmen, a nossa irmã Beth, também a Cristina Vilela, também a Jane, a Silvia foi batizado lá pelo pastor Alfredo. Um abraço aí todos da igreja Ágape. E aqui, quando nós compramos os brocos para a construção do salão, um caminhão de broco, e nós conseguimos colocar no terreno do lado. Aqui também nós temos o batismo que nós fizemos aqui na igreja, o primeiro batismo. Hoje nós temos a piscina que usa muito para batismo aqui também, tivemos outros batismos. E essa parte daqui que nós também usávamos para fazer cultos. A Fátima sempre presente, o Walter na época, né? José Antônio, a Rosana, que muitas vezes vinha, a irmã Lúcia, pregar aqui, e outros também que estiveram conosco. Depois, nós saímos da casa, depois de 7 meses, nós fomos para o salão da irmã Deída. Quando nós fomos, depois de 7 meses, eu falei com a pastora o seguinte, falei, olha, acho que nós estávamos muito debaixo da pressão, de tudo que aconteceu. Eu acho que esse negócio da igreja, acho que não é muito legal, é muito trabalhoso, não é fácil,
vamos fazer o seguinte, nós tínhamos umas 12 pessoas e dissemos, vamos pegar essas 12 pessoas, encaminhar para uma igreja e vamos procurar uma para nós também, que não é fácil você na frente do trabalho. E quando nós decidimos isso no domingo, na segunda-feira veio a irmã Aldeíra, inclusive, que já partiu para o Senhor. Ela chegou em casa e disse, pastor, o senhor não quer alugar o meu terreno, o nosso salão? Lá já era igreja, tem púlpito, tem tudo. Eu falei com a pastora, meu Deus, eu falei que eu ia fechar agora. Ela vem para dizer que tem um salão. E nós não tínhamos muito recurso, mas eu fiz uma prova com Deus. Quanto a senhora quer para alugar? Eu quero 500, não era caro. Mas eu fiz uma prova, Deus, se for do Senhor, eu vou oferecer 300. E se realmente for de Deus, ela vai aceitar. Ninguém aceitaria. Mas quando eu falei 300, é o que a gente pode passar, realmente era. Ela disse, não, para o senhor eu vou alugar. Aí eu entendi que não era para fechar a igreja Batista Eulã. E nós então continuamos, e nesse prédio, aqui na Jatir Marostegan, começamos, foi aonde nós compramos a porta de vidro, compramos cadeiras, ar-condicionado, mesa de som. Então aqui nós temos pessoas queridas, Nadir, Luiz, Daniel, Silvana, Martilinha, outras pessoas aqui, irmã Edna, irmão Carlos, irmão Deída aqui, ó. Aqui o André cantando, ó, pequenininho, louvando ao Senhor, a Nadir também. Aqui nós temos o Mateus, a Letícia, cantando, o Alberto, a Beth, a Dani, mais uma vez a Fátima, o Mário, a irmã Carol, né, e outras pessoas conosco aqui nesse trabalho ali na Jatir Marostegan. Aqui nós temos mais um pouco de fotos de lá, a saudosa mãe também da nossa irmã Edna, que veio a partir já, mas ficou essa lembrança boa, graças a Deus. André bem pequenininho. Depois nós tivemos a formatura lá da pastora e do Alberto, que fizeram na Assembleia de Deus o seminário. Aqui foi a consagração, inclusive o pastor Gil Dantas veio de Brasília e consagrou, né, com amizade, a pastora Bia, o evangelista Adriano, e nós temos uma gratidão muito pela vida do pastor Gil Dantas. Um abraço para você, pastor, também a família aí em Brasília. Então ficamos de setembro de 2012 a junho de 2014, nesse novo processo. Agora temos a outra etapa, a etapa da construção do salão, desse salão que estamos. A construção do salão, que hoje está, a igreja atualmente, está no terreno do pastor Claudenir, ou seja, do nosso terreno, meu e da pastora Bia. E o investimento da construção foi revertido em aluguel por 5 anos, fizemos isso em ata, registrado, que a partir de 5 anos pagaria esse aluguel. Nós já passamos de 5 anos, nós estamos aqui, não estamos pagando aluguel. Graças a Deus estamos livres do aluguel. Mas o aluguel, todo mundo sabe, quando se paga o aluguel, é um dinheiro que não volta mais. Então, nesses 5 anos foi o que a gente conseguiu. Inclusive, se for analisar, enquanto aos irmãos da igreja, que era bem simples na época, ali ofertava entre 500, 800 reais, aí vinham os amigos do pastor, que dava 4 mil, 5 mil. Então, essa gratidão a gente tem por todos aqueles que conheceram o nosso ministério e nos ajudou. Aqui nós temos o pai da pastora Bia, o seu Adão, que veio lá do Moarama nos ajudando a fazer o alicerce, pastora Bia, ó, aqui arrancando toco, pastor Claudenir trabalhando, bom também, o evangelista Adriano, o pastor Mauro, temos uma gratidão que Deus usou muito ele para nos ajudar, o Alfredo também, que nem da igreja não era, ele vinha no sábado, eu ficava de serventão ajudando, ele como pedreiro, o irmão Mário também nos ajudou no domingo, o Alberto, o Leandro, que está hoje lá em, se não me engano, Alagoas, a Tamires, pessoas queridas nossas que nos ajudaram bastante, Mateus, aqui mais uma vez o Leandro, o irmão Chiquinho, que hoje é o pastor Francisco, o nosso irmão Luiz nos ajudando, o meu irmão de sangue, o Antônio Carlos, né, ajudando o Alexandre, e aí a igreja em 6 meses nós estávamos dentro dela. Olha como é que ela ficou depois de 6 meses, quando nós entramos para sair do aluguel. E aqui foi a inauguração da igreja, depois de 6 meses, no dia 29 de junho de 2014. Então, 6 meses a igreja estava pronto, graças a Deus, aqui a Nancy, o Sandro, aqui o Valdeci sempre nos ajudando na técnica de som, e aqui é a porta que nós fizemos e colocamos esse design na época. Então, muitas pessoas boas. E aí, depois desse tempo,
até os dias de hoje, então de 2014 até os dias atuais, nós temos o presbítero Orlando, a irmã Cláudia, a Noemi, o Cacá, nós temos toda a família aqui, de alguma forma, aqui a Viviane e tantos outros, aqui a consagração da evangelista Karina também, que hoje tem nos ajudado muito, ela, seu esposo o André, aqui um pouquinho já de alguns cultos já presenciais nos dias atuais, aqui o Evandro Molina, que é vereador, nós temos a sua esposa Paola e tantos outros que estão aqui também conosco, a irmã Assunta sempre presente conosco, uma querida nossa, lembrando que nós temos muitos pregadores, pessoas amadas que não deu para colocar todos aqui, pessoas que de alguma forma têm nos ajudado. Olha, um abraço para vocês no seu coração, nós te amamos vocês. Aqui as nossas reuniões com distanciamento de oração, nossos cultos também quando tinha o presencial, distanciamento. Aqui nós temos o Alberto, a Beth, nós estamos orando pelo Alberto que está internado, creio que Deus vai agir na vida dele e o Senhor vai sustentá-lo. E nós temos aqui a Neuraci, o Beto, também pessoas queridas nossas, que Deus só trouxe para acrescentar no nosso ministério. Olha mais, gente, quanta coisa boa aqui, ó. Irmão Mário, irmã Carol, evangelista Adriano, a Dani, aqui nós temos o Diego, nós temos a Jordane, Lúcia, Valdir, Alessandra, o Milton, a Cristina Vilela, a Dora, Edna, o Carlos, a irmã Ângela, que está sempre aqui nos ajudando, graças a Deus, Nancy, o Sandro, aqui nós temos a Paulinho, o Joelson, a irmã Tereza, aqui o André, a evangelista Karina, o Luiz, a Nadir. Aqui nós temos o casal Rose e Vinícius com os filhos e tantos outros que estão aqui conosco. Olha agora aqui, o Flavielto, Kelly, o Lucas, novamente o Mateus, o Alex que está conosco, a Carmen, o Escavassa, a irmã, o Henrique, também a sua esposa, a Rita. Olha, aqui nós temos a nossa irmã Dani, só faltou aqui a foto, o nosso irmão Edinho, mas um abraço para você, Edinho e Pedro. Também a nossa irmã Patrícia, olha a Letícia, irmã Raimunda, graças a Deus o Miguel, pessoas boas, irmã Valdirene, que benção, o Milton aqui presente. Nessa foto que tinha faltado a irmã Nina, também o nosso irmão Neto. Aí eu consegui essas fotos aqui para não deixar eles fora dessas fotos que nós temos de lembrança. Olha quanta gente boa conosco que estiveram, meu irmão e outros mais, Paulo, Regina. Deus abençoe mesmo o Walter ali presente, irmã Vicentina, o Lafayette, a Clélia, aqui a Tatiana também, o doutor Ciandos, que bênção, aqui a Rose, o Hélio, pessoas queridas, nossas crianças, a Cristina Matos, né, a filha que está lá na Inglaterra, o netinho também, aqui o Evandro Molina, a Paola, o Rogério, a Cíntia, a Maria Aparecida, nós temos aqui o Cláudio, graças a Deus, nós temos aqui o Flávio, a Nice, nós temos aqui também o nosso irmão, ajudou aqui, fugiu, o Bruno e a Geise, o pastor também não aguenta, né, tanto nome, Bruno, a Geise, graças a Deus, muitas pessoas abençoadas, e se alguém ficou de fora, não foi a nossa intenção, foi que todos aparecessem aí, e você realmente mora no nosso coração. Aqui as nossas lives que nós fizemos, foi um desafio fazer essas lives, também hoje a Igreja Batista Ulan, como ela está hoje, nos dias atuais, olha que bênção. E para finalizar, estamos certos que Deus está à frente desse ministério e que fará a diferença em nossa cidade, confiando sempre no Deus eterno, que nos encorajou pelo seu Santo Espírito. Nossa meta é servir a Deus dentro de uma fé original, buscando as almas que o Senhor tem para nosso ministério, anunciando o Evangelho pleno, vivendo na dependência de Deus, do Deus Todo-Poderoso, numa fé não fingida, honrando o nome do Senhor e como ministro do Evangelho, apacentador de vidas, valorizando a família e a igreja com compromisso a soberana vocação na qual fui chamado e constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E o texto base, Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E olha só,
Parabéns, Igreja Batista Eulã. Feliz aniversário. Hoje, 9 anos para a glória de Deus. Eu vou orar por você. Depois nós vamos cantar o último louvor. Hoje nós estamos passando um pouquinho do horário, mas eu acho que faz parte, vale a pena nós estarmos aqui. Daqui a pouquinho vou estar divulgando aqueles que estão conosco. Eu quero orar neste momento pela igreja, orar por você que está fazendo a corrente. Hoje é umas 7 semanas com Deus. Nós vamos estar orando neste momento, pedindo a sabedoria do Espírito Santo, a graça do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por estar hoje completando 9 anos. Grandes desafios, grandes lutas, provas, mas chegamos e temos grandes conquistas. Graças te damos. E eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está conosco, se ela é da Igreja Batista Eulã ou não. Obrigado pelo carinho de todos, obrigado por ter colocado elas, Senhor, nas nossas vidas, no nosso ministério. Abençoa elas grandemente. E hoje, Senhor, é um dia que fazemos um propósito das 7 semanas. Então abençoa aqueles que estão começando hoje essa corrente, aqueles que estão no meio da corrente, aqueles que estão terminando a corrente, que eles sejam grandemente abençoados, curados. E especialmente nós colocamos a vida do irmão Alberto, que precisa do teu mover, que está lá, ó Deus, internado, que o Senhor entre ali e venha curá-lo completamente. Cura todos que estão aí com Covid, cura, Senhor, aqueles que estão doentes, com qualquer outro tipo de doença, restaura em nome de Jesus. Abençoa todos que têm de alguma forma ajudado esse ministério, que estão hoje também conosco aqui gravando, o Lucas, a Ângela que está nos ajudando, o Flávio e tantos outros que estão sempre nos ajudando, através da oferta, do dízimo, através da generosidade, através das orações, que recompense todos eles para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, antes de nós cantarmos o último louvor, eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado. Hoje é dia de festa, dia de muita alegria, e só temos que agradecer. A Paulinha está aqui, ó, a paz do Senhor, parabéns pelos 9 anos, Deus abençoe. A Clélia, Lafayette, Deus abençoe. Igreja Batista Eulã, parabéns aos pastores, amém. Graças a Deus. A Clélia também, Passione, paz do Senhor. A Luzinete de Penápolis, boa noite, a paz, parabéns pelo aniversário, que Deus abençoe grandemente vocês. Andréia Salles, dizendo glória a Deus. A Tilinha, um abraço para você, amada, o seu Beto, toda a família, parabéns pelos 9 anos, pastor e toda a família. Adalberto, responsável pelo site, responsável aí também pelo logo, responsável, né, um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele. Parabéns, Igreja Batista Eulã, pelos 9 anos. Assunta, que bom, você querida, sempre presente. A irmã Fabiana, ao mesmo tempo o nosso irmão Coronel Manuel Guimarães, que é vereador, um abraço. A irmã Juliana, todos aí, a Casa Bom Samaritano, amamos vocês. Parabéns pelos 9 anos da fundação desta igreja abençoada. Edna Peixoto, a paz do Senhor aos irmãos. Lafayette, glória a Deus, Deus abençoe a todos. A Tamíria Gaglia, que história linda, ela está dizendo. Adora, a paz do Senhor para a igreja. Um abraço para você, Dora, está lá no Mato Grosso. O irmão Edinho Moretti, pastor, assistindo o culto diretamente de Ribeirão Preto. Olha que coisa boa, como vai longe. Um abraço para você, Edinho, a Dani, o Pedro, saudades. A Vanessa também, Rodrigo Coelho, parabéns, um abraço para você, Vanessa, o presbítero Geraldo, as filhas aí, Deus abençoe toda a família. A Regina também Coelho, Deus abençoe. A Deja Peixoto, lá de Indaiatuba, olha só que coisa boa. A paz do Senhor Jesus. O Flávio que está aqui, paz do Senhor para todos os irmãos. A Edna Silva, aleluia. O Edinho, a paz do Senhor. A Geise, paz para todos. O Bruno, a Carol, Deus é bom, te amo, Jesus, amém. Aqui nós temos ainda a Irene Ramalho, boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus. A Patrícia dizendo boa noite, graças a Deus. Nós temos aqui a Andréia Salles também,
Deus é fiel. Vamos ver se nós temos mais pessoas. Luzinete, como eu disse, Josué Araújo, amém, verdade, só Deus. O Adriano, a Viviane, pessoas queridas que sempre nos ajudaram. Obrigado, viu, a vocês, o Márcio, o João aí, Deus abençoe. O Antônio Ribeiro, a paz do Senhor Jesus para todos, boa noite, graças a Deus. A Geise aqui, o Arthur Molina, o Arthur, um abraço para você, Arthur, também para toda a família Molina. Deus abençoe grandemente. Vamos ver mais pessoas aqui, não podemos deixar ninguém de fora, né? Graças a Deus por vocês que fazem realmente a diferença dos nossos cultos. Olha aqui, vamos ver mais. A Fernanda, aí, mãe do pequeno Lorenzo, minha sobrinha, um abraço para você, Fernanda, para o Alexandre. Nós estamos orando. Que bom tê-la aqui conosco. A Fátima também, o Walter, Deus abençoe, Danilo, a Gisele, toda a família, graças a Deus. Deixa eu ver mais gente aqui abençoada, graças a Deus. Letícia, a Yara, o Mateus, a Alessandra, o Milton, que bom tê-los conosco. A minha irmã, como eu disse, independente de ser católico ou não, graças a Deus nós vivemos muito bem. Um abraço para você, Nilza, e o Fausto. Obrigado pelo carinho de vocês, toda a minha família, um abraço mesmo, família lá do Paraná. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E tem muito mais, com certeza, depois que estarão curtindo, comentando para a glória do Senhor. Nós vamos cantar esse último louvor em nome de Jesus, porque são louvores antigos que nós cantávamos aqui no começo, que marcou, fez a diferença e ainda marca nos dias de hoje. Cante comigo, para a gente finalizar esse culto, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu cônego é a tua vida. Ouvir a sua voz é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Tua voz, mas tua voz me acalmou. Aleluia, Senhor. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro. Altíssimo, no teu colo, ó Altíssimo. Aleluia.
aos que nele creem. Aleluia. E mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aí conosco até esse momento. Obrigado a todos da minha família lá no Paraná, todos vocês, independente da religião, do credo. Obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando você ricamente. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Está terminado, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Lembre-se sempre, Jesus te ama. Você é importante para Deus. Compartilhe essa live. Muitos ainda serão abençoados, em nome de Jesus. Amém.